Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os crimes de calúnia, difamação e injúria. Se você está interessado em saber a diferença entre calúnia, difamação e injúria, vem comigo! Vamos continuar? Os crimes de calúnia, difamação e injúria estão tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal. Os crimes de calúnia, difamação e injúria fazem um conjunto do que nós chamamos de crimes contra a honra. Os crimes contra a honra são exatamente crimes de ação penal privada e que dependem do que nós chamamos de delatio criminis postulatório. Mas o que seria isso? O delatio criminis postulatório é exatamente a necessidade da procura da autoridade policial pelo ofendido ou pelo seu procurador para que haja instauração de inquérito e que no final deste inquérito haja o indiciamento do acusado. Observe que no rol dos artigos dos crimes contra a honra, nós iniciamos falando sobre o crime de calúnia. O crime de calúnia está tipificado no artigo 138 do Código Penal e diz que caluniar alguém é imputar falsamente um fato criminoso. Ora, para que haja um crime de calúnia, a primeira pessoa deve acusar falsamente uma segunda pessoa, mas ela sabe no seu interior que essa segunda pessoa não teria como cometer tal fato criminoso. Vamos dar um exemplo para que haja mais clareza na nossa explicação. Vamos imaginar que em uma cidade do interior de Pernambuco, uma pequena cidade do interior, exista dois personagens, Tício e Mável. Vamos imaginar que Tício e Mável, eles não se batem, sempre estão em duelo, sempre estão em confusão. Naquela semana, existiu um homicídio até então de autoria desconhecida dentro daquela cidade. Tício, não gostando de Mável, começa a prolatar na cidade, começa a disseminar o boato que foi Mável que havia matado aquela vítima. Mas ele sabia que naquela semana do fato, Mável estava internado em um hospital por decorrência de um acidente de moto. Observe que Tício, mesmo sabendo que Mável estava internado e que não teria como ter cometido o crime de homicídio, ele mesmo assim tem o ânimo de caluniar, disseminando estes boatos dentro daquela cidade. Ora, sempre existirá o crime de calúnia quando existir dois elementos. Um crime pré-existente e a acusação falsa contra alguém em favor desse crime. Observe, essa acusação, ela sempre tem que trazer o seguinte conselho, que quem acusa entenda no seu interior que aquela pessoa que está sendo acusada não teria como ter cometido o crime, que é o exemplo de Tício e Mável, ok? Então, esse é o conceito, essa é a explicação do que seria o crime de calúnia. Agora vamos tratar do segundo crime contra a honra, que é o crime de difamação, tipificado no artigo 139 do Código Penal, ok? Vamos continuar agora falando sobre o crime de difamação. O crime de difamação está tipificado no artigo 139 do Código Penal e trata exatamente do crime que ofende a reputação de alguém. É um fato, certo, trazido ao conhecimento da sociedade ou do grupo que aquele indivíduo vive, no intuito de manchar a sua imagem e macular
a visão perfeita que aquela sociedade ou aquele grupo tem daquela pessoa. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que exista um padre que, dentro da sua liturgia, ele sempre, nas cerimônias, tem o costume de beijar a face das criancinhas. Observe que um dos pais enxerga aquele comportamento meio estranhoso e começa a disseminar dentro da igreja que aquele padre é um assediador de menor. Verifique que, se essa informação ela se espalhar, ela vai manchar a imagem do padre e poderá futuramente levar ele à expulsão do seu sacerdócio. Então, a difamação é sempre que alguém tiver interesse de manchar a imagem de outra pessoa perante o grupo ou a sociedade que ela vive, ok? Observe, a diferença entre difamação e calúnia é que na calúnia sempre vai existir um crime existente e uma imputação falsa, ou seja, quem imputa sabe que aquela pessoa não teria como cometer um crime. Então, existe a imputação falsa e um crime pré-existente na calúnia. Já na difamação não existem esses elementos, mas existe exatamente o ânimo de difamar, de disseminar as informações para manchar a imagem daquela pessoa, construída pelaquela pessoa diante da sociedade ou do grupo que ela vive. Então, essa é a explicação do que seria o crime de difamação. Agora vamos falar do último crime do rol dos crimes contra a honra, que é a injúria. Vamos agora tratar do último crime do rol dos crimes contra a honra. Estamos tratando agora dos crimes de injúria. O que seria injúria? A injúria ela está tipificada no artigo 140 do Código Penal e é exatamente a ofensa à dignidade e decoro de alguém. Mas o que seria ofender a dignidade e decoro de alguém? Estamos diante da ofensa da honra subjetiva. Mas o que seria isso? A honra subjetiva é o que você acha de você mesmo. Diferente da difamação e da calúnia, que é a honra objetiva. Exatamente o que as pessoas acham de você. Na honra subjetiva, encontraremos a injúria quando essa honra ela é atingida diretamente, ou seja, aquilo que você acha de si mesmo é atingido por uma ofensa externa. Vamos dar um exemplo para que nós possamos entender melhor. Vamos imaginar que exista uma comunidade que tem nesta comunidade um líder comunitário. Esse líder comunitário ganha muito respeito dos elementos desta comunidade pelo fato de externalizar para ela uma honestidade excepcional, ora, nunca vista. Certo dia, esse líder comunitário, ele decide, no intuito de ajudar esta comunidade, lançar a sua candidatura a vereador. Claro que quando uma pessoa se destaca em determinado grupo, ela traz com ela várias pessoas que o levem e também algumas pessoas que iremos chamar de algozes políticos, aquelas pessoas que não compactuam com a mesma ideologia que ela. Certo dia, quando este líder comunitário, muito honesto, chega em sua sede, ele é procurado por um de seus algozes, que teve o conhecimento que ele ia lançar a sua candidatura a vereador. Aquele algoz chega até aquele líder e diz o seguinte: ó, se depender de mim, você não vai ganhar as eleições para vereador, seu ladrão. Observe que a conduta daquele líder comunitário durante toda a sua história como líder
foi sempre pautada na honestidade. A sua honestidade naquele momento foi atingida diretamente quando ele foi chamado de ladrão, porque ele sabe dentro do seu interior que ele nunca iria tirar nada de ninguém se não fosse dado. Então, muito deprimido com aquela situação, com a sua honra subjetiva, com aquilo que ele acredita de si atingido, ele procura a delegacia. Claro, aquele indivíduo, ele acaba de cometer um crime de injúria. Ele atingiu a honra subjetiva daquele líder comunitário, que dentro dele, dentro do interior dele, ele acreditava e acredita que nunca roubaria. Então, pessoal, essa é a explicação de injúria. Então, observe, na injúria eu tenho uma ofensa contra a honra subjetiva, aquilo que eu acredito de mim mesmo. Nos crimes de difamação, eu tenho um fato que denegride a imagem, certo? A minha reputação frente ao grupo que eu vivo ou à sociedade que eu vivo. No crime de calúnia, existe um crime pré-existente que eu sou imputado falsamente por alguém que sabe que eu nunca poderia ter cometido aquele crime. Então, fecha aqui o rol de crimes contra a honra. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui e me segue na minha rede social. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know